como proteger o seu patrimônio de qualquer cenário da taxa básica de juros. Eu me chamo Adão, eu te ensino a investir nos melhores ativos e alcançar a sua aposentadoria sem dor de cabeça, mesmo que você não saiba nem sequer por onde começar. É extremamente comum as pessoas não saberem exatamente o que é a taxa Selic e muito menos quais são os efeitos dessa taxa nos seus investimentos. Nesse episódio, nós vamos falar detalhadamente sobre o conceito, sobre as expectativas da taxa Selic e também em como montar uma carteira que seja resiliente ao longo do tempo de qualquer mudança na taxa de juros. Já te adianto que se você veio aqui esperando um posicionamento sobre para onde vai a taxa básica de juros nos próximos anos, ou se você espera um posicionamento sobre quem está certo, se é o Roberto Campos Neto que afirma que a taxa deve estar alta para combater a inflação, ou se é o Lula que afirma que deveria estar um pouco mais baixo para estimular a economia, esse vídeo não é para você. Aqui nós vamos falar sobre efeitos nos investimentos e como se proteger desses efeitos. Então, a taxa Selic é uma taxa extremamente importante para você conseguir ter previsibilidade. A taxa de juros ao longo de um período é extremamente importante para você conseguir calcular quando você vai alcançar os seus objetivos. Por isso é fundamental você ter claro quais são os efeitos da mudança da taxa de juros nos seus investimentos. Sem isso, não faz nem sentido você investir, porque primeiro você precisa estabelecer quais são os seus sonhos, entender quanto de recurso você precisa alcançar para que aquele sonho seja realizado e a partir disso você vai fazer aportes mensais e ao longo do tempo, com essa taxa de juros, você vai alcançar aqueles sonhos. Então, para ter previsibilidade, você precisa ter uma carteira que seja previsível, que seja resiliente a mudanças da taxa de juros. Para fazer isso, a única forma de alcançar esse objetivo é colocando ativos que se beneficiem de cenários diferentes. Porque você não pode ficar refém de uma mudança de uma variável que você não tem qualquer controle. Só que essa é uma estratégia de investimento que foi criada há muito tempo atrás. Foi criada por Harry Markowitz, que foi um matemático, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Ele é um matemático formado na Universidade de Chicago, que posteriormente acabou fazendo um PhD na escola de Princeton. E em 1990 ganhou um Prêmio Nobel em Economia, mesmo sem ter a formação econômica como base da sua formação universitária. Só que a teoria que ele criou foi em 1952, teve todo esse período de aperfeiçoamento até o momento em que ele ganhou o Prêmio Nobel. E foi uma teoria que revolucionou o mercado financeiro, revolucionou a forma com que os investidores investiam e investem no mercado financeiro. E o que ele trouxe foi o seguinte: quando tu coloca ativos que sejam descorrelacionados ou que tenham uma correlação negativa dentro de uma carteira, o risco dela diminui muito, a volatilidade diminui muito. E aí só lembrando dois conceitos, né? O de correlação é um indicador que vai de -1 até 1. Então, -1, esses dois ativos que nós estamos comparando, eles têm um comportamento oposto. Quando um está indo para cima, o outro está indo para baixo. Se for 1, eles vão na mesma direção. Então, um subiu, o outro vai acompanhar. Se for 0, não tem relação nenhuma um com o outro. Então, são descorrelacionados. E qualquer ativo combinado com outro que tenha uma correlação menor do que 1, já traz um efeito positivo para a tua carteira. Então, o que ele mostrou é que quando tu combina esses ativos descorrelacionados com correlação negativa, tu diminui o risco da tua carteira. E aí, risco pensando nisso, né? Em volatilidade, quanto fica oscilando. E é interessante realmente pensar em risco em termos de volatilidade, porque se você quer alcançar o seu objetivo financeiro, e esse objetivo possui um valor, possui um preço, você não pode chegar naquela data e a sua carteira está desvalorizada.
E aí, provavelmente você vai se perguntar, bom, mas se eu combino ativos que têm um comportamento diferente, isso também vai afetar o meu retorno? Não, vai afetar só o risco. Por quê? Porque no longo prazo, todos os ativos se beneficiam. Todas as classes se beneficiam, melhor dizendo. Essa é a lógica do capitalismo. O capitalismo gera valor ao longo do tempo. A diferença é que essa trajetória não é uma linha reta. Ela oscila, vai oscilando. Só que o comportamento de cada uma dessas classes é diferente. Então, quando tu combina diversas classes com comportamentos diferentes, pode ser que tu te aproxime dessa linha reta. Então é muito mais fácil tu te planejar financeiramente. Isso é fundamental. E ainda quando tu combina algumas outras estratégias, que eu vou falar em outros vídeos, que é a estratégia de rebalanceamento, por exemplo, você pode inclusive aumentar retorno. Mas voltando à questão de Markowitz, então o que ele mostrou foi isso. Quando tu coloca diferentes ativos na mesma carteira, tu tem esse benefício de redução de risco. Mas voltando então, é extremamente comum as pessoas não entenderem o conceito, primeiro, né, de taxa Selic. A taxa Selic é a taxa onde títulos públicos são negociados em um único dia. É uma taxa de curtíssimo prazo. Então, não é essa taxa que afeta os seus investimentos. Os seus investimentos provavelmente não são para um único dia, elas são para um período. Ou seja, o que interessa, na verdade, são as expectativas com relação a essa taxa. Ela é importante porque a taxa Selic é a referência de rentabilidade para todos os outros ativos. A lógica é que todos os outros ativos devam pagar mais do que a taxa Selic. Porque a taxa Selic, isso no caso do Brasil, né? Porque dentro do mundo de investimentos no Brasil, a taxa Selic é considerada taxa livre de risco. Então qualquer produto que você comprar, você tem que ter pelo menos a expectativa de que vai ganhar mais do que a taxa Selic. Só que não é mais do que a taxa Selic hoje. É mais do que a taxa Selic ao longo do período que você está contratando aquele produto, aquele título, aquela ação que você está comprando. Então, o que interessa, na verdade, são as expectativas. Então, esse é um ponto extremamente importante e que, muitas vezes, isso não é totalmente intuitivo para o investidor. Mesmo que, por exemplo, você tenha uma certeza, né, criou um viés ali de que a taxa Selic vai cair nos próximos anos. Aí você vai lá e monta uma carteira de investimento que se beneficie dessa trajetória de queda. Acontece que, se o mercado já está esperando que a trajetória vai ser de queda, se tem as expectativas semelhantes às suas, você não vai ter mais lucro do que o mercado. Você vai ter o mesmo lucro. Você não vai se beneficiar em nada. Agora, se você errar, você vai ter um prejuízo muito grande. Se a taxa de juros mudar por alguma razão, você vai ter um prejuízo muito grande. Você vai ver a sua carteira negativa ao longo desse período. Então, vamos pensar num exemplo. Se a taxa de juros está em 10% e você espera que ela vá para 6%, ao longo de um período, né? Se o mercado espera essa mesma trajetória, o que interessa, na verdade, é a média da taxa de juros, né? O que vai impactar o desconto do produto que você está comprando é a média ao longo desse período. A média entre 10 e 6 ao longo do período. Se o mercado está prevendo exatamente a mesma coisa, isso já está no preço desse ativo que está sendo negociado hoje. Você só vai se beneficiar de um movimento de queda se você esperar uma queda maior do que o mercado está esperando. Então o mercado está acreditando que vai para 7 e você acredita que vai para 6 e realmente se confirma, vai para 6, aí você ganha. Aí você vai ter um benefício. Só que isso acaba sendo até uma certa arrogância intelectual. Tu achar que tu tem mais informações sobre o futuro da taxa de juros no Brasil do que todo o mercado. E a arrogância dentro do mercado financeiro é um problema muito sério. Tem determinadas variáveis macroeconômicas que você não tem qualquer controle. As informações que você tem são insuficientes. Então, ter humildade
é importante. Ter humildade é um fator crucial para te manter no mercado financeiro ao longo do tempo. Esse é um ponto. As expectativas. A diferença de taxa Selic e expectativa de taxa Selic. Agora, uma outra questão. A taxa Selic é extremamente imprevisível. É muito difícil. Por mais que os economistas tentem prever o futuro dessa taxa, e é importante fazer isso, né, porque com base nisso é que o mercado se ajusta, existem diversos fatores que afetam a taxa Selic que são totalmente imprevisíveis. Vamos pensar no nosso histórico recente. 2016, impeachment da Dilma. Trajetória da taxa de juros mudou completamente. Aí, 2017, o Temer começa algumas reformas e, novamente, muda a trajetória da taxa Selic. 2019, início da pandemia do Covid-19. Mudou a trajetória do mundo todo. E em 2021, início ali da ofensiva da Rússia em relação à Ucrânia, novamente, uma mudança na dinâmica global da economia e afetou a taxa de juros. Ou seja, eventos totalmente aleatórios que ninguém consegue prever afetando a taxa de juros. Então é muito difícil de prever exatamente quais serão as taxas de juros no futuro. Além daquele outro fator que eu expliquei anteriormente, que se as expectativas do mercado forem semelhantes às suas, você não vai ter benefício nenhum. Então, o correto é você se beneficiar de qualquer cenário, tentar se beneficiar de qualquer cenário. E isso só é possível utilizando a teoria lá do Markowitz, a lógica do Markowitz. Você pode até não aplicar exatamente os detalhes, né, para quem conhece detalhadamente a teoria de Markowitz, fronteira eficiente, outros conceitos mais específicos. Você pode até não aplicar isso, mas a lógica de diversificação é fundamental para você se manter no mercado ao longo do tempo. Bom, mas a sua pergunta ela pode ser mais simples, né? Pode ser no sentido de mas e quais ativos, quais classes que podem se beneficiar de cenários distintos? Bom, esse é um ponto realmente importante, não é fácil, né? Então, mesmo para investidores que estão ao longo de um tempo no mercado, isso é uma tarefa difícil. Mas, se tu olhar o histórico de alguns ativos, tu vai perceber que eles têm comportamentos diferentes. Por exemplo, títulos pré-fixados, títulos de renda fixa pré-fixados, têm um comportamento de se beneficiar quando a taxa de juros cai. Isso se eles forem marcados a mercado, né? Então, atualmente praticamente todos os títulos pré-fixados são marcados a mercado, exceto os de banco. Então, eles se beneficiam com uma queda na taxa de juros. O mesmo ocorre para ações. Elas se beneficiam com queda na taxa de juros. Da mesma forma, se prejudicam com alta na taxa de juros. E tu tem ativos de renda fixa, pós-fixados, que se beneficiam com a alta da taxa de juros. Então, esse é um ponto importante. Se você quer ter benefícios tanto com a queda quanto com a alta, você tem que ter esses dois ativos diferentes. E quando você estende isso para outros mercados, como o mercado americano, você vai perceber que lá também tem ativos que se beneficiam com essa alta da taxa de juros e também com a baixa. Quando você vai agregando isso tudo na sua carteira, dentro de uma margem compatível com o quanto você aceita de risco para cada uma dessas classes, né? Porque cada classe possui um nível de risco diferente. Ações é bem mais arriscado do que títulos de renda fixa, isso pensando em renda fixa do governo ou de bancos ou até empresas sólidas, você vai conseguir se beneficiar de qualquer cenário. Mas voltando ao exemplo ali do título pré-fixado que é marcado a mercado. Tu imagina, vamos fazer um exemplo extremamente simples aqui para ser mais didático, né? Então, tu imagina um ativo que ao longo de um período vai te devolver R$100. O valor futuro dele é R$100. Se a taxa de juros naquele período, né, a expectativa que tu tem de taxa de juros naquele período é uma taxa de 10%, e aí simplificando o cálculo, né, vou aplicar no valor futuro a taxa, quando na verdade eu deveria aplicar no valor presente, mas só para simplificar. Se o valor futuro é 100 e a taxa é 10,
o preço dele hoje é 90. Então, R$90 é o valor que tu vai pagar pelo título, que vai te devolver 100, porque a taxa do período é 10. Agora, se a taxa, por alguma razão, dá um problema na economia, acontece alguma coisa totalmente diferente, e a taxa sobe, era 10, agora passa a ser 20. O que vai acontecer com o preço do teu título hoje, que era 90? Passou a ser 80. Então, se você comprou 90, você vai ver o seu título valendo R$10 a menos. Esse 10% a menos, né? Um pouquinho menos do que 10%. Então, um pouquinho mais, na verdade. Então é isso. Esse é o efeito da mudança da taxa de juros em títulos pré-fixados. Só que ações e fundos imobiliários, ativos de renda variável de forma geral, é a mesma coisa. A diferença é que ações e títulos e fundos imobiliários, você não sabe nem o valor futuro. Então você tem expectativas também com relação ao valor futuro. E o que é o valor futuro no caso de ações? É o lucro que ela vai gerar, é o fluxo de caixa que aquela empresa vai gerar. Então, esse lucro, esse fluxo de caixa também são expectativas que podem mudar. Por isso que é muito mais volátil. Mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Se aumentar a taxa de juros, o preço da ação vai cair. Vai cair porque tem que aumentar a expectativa de lucro para quem está comprando agora, nesse momento. Então, muitas vezes não é porque tu está esperando que no futuro o preço da ação vai estar mais baixo. Não, porque tu precisa exigir mais lucro. Precisa exigir um maior prêmio para estar comprando nesse momento. Então, o comportamento da classe renda variável para títulos pré-fixados é semelhante. O que muda é a intensidade. As ações vão ser essa queda vai ser muito mais intensa do que títulos pré-fixados, e tu nem sabe se tu vai alcançar o valor futuro, diferente da renda fixa. Esse é um ponto importante. Já o título pós-fixado é diferente. Ele vai se beneficiar com essa alta. Porque aí pós-fixado é quando ele é atrelado a algum índice, né? Por exemplo, o CDI. CDI é uma taxa de títulos privados negociados em um dia entre bancos. E a referência é a taxa Selic. Então, na sua cabeça pode ter essa simplificação de taxa Selic e taxa CDI são semelhantes. Então, realmente isso na prática isso acontece. Então, o ativo pós-fixado é quando ele é atrelado a essa taxa. Atrelado a um título, atrelado ao CDI, atrelado à Selic. Então, se subir a taxa de juros, você vai se beneficiar. Ou seja, é extremamente importante você ter uma parte pós na sua carteira, uma parte pré, ter ações. Só que aí percebam que, de repente, pode ser interessante ter mais pós, né? Porque o comportamento desse título, ele é o oposto dessas outras classes. Só que tem diversos outros ativos que você pode incluir na sua carteira que tenham um comportamento diferente. De repente, fundos de investimento multimercado que tenham estratégias específicas para se beneficiar com a alta da taxa de juros. Tem diversos fundos quant que são descorrelacionados. Tem fundos macro, tem fundos long short, que tem estratégias específicas para se beneficiar com situações diferentes, com cenários diferentes da taxa de juros. Isso é o mais importante. Fazendo isso, tendo essa combinação na sua carteira, você vai conseguir reduzir muito o risco, você vai conseguir ter previsibilidade e só assim você vai conseguir atingir o seu objetivo financeiro. Né? Então, essas são as principais recomendações aí que eu deixo nesse vídeo para você montar uma carteira sólida ao longo do tempo. Então, no nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre inflação, que tem uma relação direta, né, com isso que a gente conversou hoje. E se você se você gostou desse conteúdo, se tem interesse em receber outros conteúdos semelhantes a esse, se inscreve no nosso canal e deixe o seu comentário aqui sobre qual tema você gostaria que eu falasse um pouco mais no nosso próximo vídeo.